Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos então uma palavra de oração. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos aproximamos de Tua bendita presença, crendo no Senhor, crendo na Tua bendita palavra, ó Pai, e dando graças a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos por este dia, pela oportunidade de estarmos realizando mais este trabalho e termos conosco muitos companheiros, muitos amigos, irmãos, que estão conectados também conosco. Nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos, que aqueles que estejam necessitando da cura divina, da solução de algum problema em sua casa, em seu lar, em seu trabalho, onde quer que seja, possam todos
serem beneficiados pela bênção e pelo beneplácito do Senhor. Pai bendito, nós pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e entregamos as nossas vidas em tuas benditas mãos. Humildemente nós oramos no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que vamos ler hoje está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9, não é? Então é tudo 9 hoje. Capítulo 9, versículo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações diárias, não é? Lembrando que este programa é publicado através do nosso canal no YouTube diariamente e também publicado em nossos grupos de WhatsApp. Então, a mensagem que vai para o WhatsApp é apenas uma cópia dessa que está no YouTube. Mas eu acredito que no WhatsApp é mais simples para todos os irmãos começarem a ouvir e tudo, não é? Então, são 3 grupos de WhatsApp e se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um deles, é só fazer o seu pedido e nós temos aí na descrição do vídeo, no YouTube, o número do nosso telefone, do nosso celular para o WhatsApp. Então é só você fazer o seu pedido ali. Mas tem uma coisa, se você fizer o pedido não pelo WhatsApp mesmo, pelo número do celular, porque tem pessoas, tem irmãos que fazem o pedido através dos comentários, não é? Do programa no YouTube. Então você não pode esquecer, se for pelo YouTube, você não pode esquecer de deixar o seu número para nós podermos então te adicionar. Agora, se for pelo WhatsApp, então a gente já terá automaticamente o seu número, não é? Então, e também não esquecendo que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e também em Campinas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós estamos localizados na rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós estamos localizados na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica ali próximo do complexo penitenciário, o Ataliba Nogueira, não é? Então, ali os nossos cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos vocês estão convidados a virem e adorarem conosco, não é? Tanto em Santa Bárbara como em Campinas, todos estão convidados, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, dito todas estas coisas, então nós vamos aqui para a nossa leitura, não é? Conforme dissemos, 1 aos Coríntios 9 e 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, quando o Senhor Deus falou isso, ele falou para que nós tivéssemos uma noção da realidade, do real, não é? Então, se um boi está trilhando ali para poder
semear a semente, não se devia colocar um pano na boca do boi para que ele não pudesse comer nenhum grão, não é? Muitos donos de propriedades faziam isso, não é? Então o Senhor Deus repreendeu-os dizendo: não atem a boca do boi quando ele estiver trilhando o grão, isso é pecado, não é? Mas aí o apóstolo Paulo diz assim: porventura você acha que Deus, quando disse isso na sua palavra, estava com cuidado com os bois? Né? Não, é claro que não. Então vamos aqui para o verso 10 agora. Ou não o diz certamente por nós? Quer dizer, era por causa dos bois mesmo, ou era por causa de nós que trilhamos o grão também no sentido espiritual, não é? O obreiro de Deus, o missionário, o pastor, aquele que prega o evangelho, que leva a semente, às vezes até chorando, não é? Ele é como se fosse o boi semeando. Então, era sobre isso que São Paulo estava querendo que eles soubessem. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, como ele já fez a comparação do boi, não é? Agora então vem para o real, que é o pastor, que é o missionário, aquele que enfrenta dificuldades, que vai por lugares distantes, difícil de acessar, às vezes não dá para entrar nem automóvel, tem que ir a pé mesmo, ou então montado em uma montaria, um cavalo, não é? E assim por diante. Mas ele faz isso, porventura não teria ele o direito de ter esperança de usufruir daquele trabalho? Não é? Esse é o verso 10. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, agora é o verso 11, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Isto é, se nós semeamos a semente espiritual que alimenta a sua alma, que te leva para o céu, que te dá vida eterna, né? Seria muito que essa pessoa, esse obreiro, recebesse em troca o seu arroz e feijão, não é? Que ele come aqui naturalmente, a sua cama para dormir, o seu teto para ficar embaixo. É isso que ele está dizendo. Seria muito que recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Outros, quem são os outros? Você não paga pedágio quando você pega a estrada e vai com seu carro para algum lugar? Você não paga pedágio, né? Você não paga impostos, você compra uma casa, paga a casa e não fica devendo nada para o credor, mas depois você tem que pagar todo mês os impostos daquilo, não é? Se você compra um carro, você pagou o carro centavo por centavo para aquele que era o dono anterior do carro, e depois você tem que pagar, todo ano você tem que pagar IPVA, todo ano você tem que pagar o licenciamento. É isso que São Paulo está dizendo. Se outros têm o direito de receber, né? Eu vou ler de novo, começando o 12. Se outros participam desse poder sobre vós. Então, esses outros
tem poder sobre vós. E por que não dizer sobre nós, não é? Esse outro tem poder sobre nós. E se nós não pagarmos, nós ficaremos inadimplentes, não é? Se nós não pagarmos o IPTU da nossa casa, que nós lutamos, trabalhamos, não é? E para conseguir construir e tudo, depois tem que pagar o IPTU todo mês, não é? Então, quer dizer, se nós temos que admitir que outros tenham esse poder sobre nós, por que não e mais justamente nós, que somos os que semeamos a semente espiritual para o vosso coração, para a vossa alma e assim sucessivamente. Agora, eu preciso continuar ainda nessa pausa aqui para só fazer mais uma ressalva. É claro, é certo que não se deve fazer da igreja o seu meio ilícito de enriquecimento material. Porque a maioria hoje dos pregadores pensam mais no dinheiro do que nas almas. A verdade é essa. Mais no dinheiro, mais no enriquecimento cada vez mais, né, no crescimento natural, do que na alma, pelo destino daquela alma, para onde ela está indo, e que haja uma preocupação com relação aos que pregam, aos que guiam em relação à alma da pessoa, não é? Então tem esse outro lado, porque, como dizem, toda moeda tem dois lados, né? Mas nós, agora vem Paulo dizendo ainda, mas nós não usamos desse direito, olha isto, é um direito, não é? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Terminamos o versículo 12, não é? Agora, é muito errado um pastor ter um carro, um automóvel para ir fazer o trabalho de Deus, para ir visitar uma família distante que está passando necessidades espirituais, que estão em dificuldades. É demais? Não. Está dentro de uma certa normalidade isto. É demais que o pastor tenha o dinheiro das almas com que ele trabalhou e ganhou para Deus. É demais que ele pegue daquele dinheiro para comprar o seu arroz e o seu feijão? Não. Não é? São Paulo está dizendo que isso não é errado. Mas ele se absteve, ele abriu mão disso por sua vontade própria, por sua deliberação própria. Ele disse, eu não vou pegar esse dinheiro. Agora, se hoje em dia, na atual conjuntura em que se vive, né, as coisas, nós moramos em grandes centros, cidades, e se for para você andar a pé, como que você vai andar a cavalo? Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui, né? Para visitar os irmãos ou para levar a família para o culto que vai acontecer em determinado lugar. Vamos supor que fosse na cidade de São Paulo. Como que você iria? A pé não dá. A cavalo também não dá por causa do trânsito. Então você iria de carroça, de charrete. É questão de termos um bom senso para cada coisa. Então, quer dizer, há muitos que pegam a coisa correta e torcem. Isso é chamar torcer a verdade, né? Então agora vamos para o 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
e que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar, então os sacerdotes da lei antiga, né, eles comiam do templo, eles sobreviviam daquilo. Agora, tudo bem, então ele vai sobreviver, ele vai pagar ele vai ter que gastar o dinheiro para pagar os impostos da casa onde ele mora, para pagar a luz, pagar a água. Agora eu perguntaria para você, né? É claro que é uma pergunta muito infantil, mas é bom que se faça, né? De onde virá esse dinheiro para que esse pastor possa ir com a sua família em algum lugar, levar a boa semente da palavra de Deus, dirigir os cultos? Esse dinheiro virá de onde? Por isso a Bíblia diz: vós roubais a mim toda nação. Aí há aquela suposta pergunta, não é? Mas em que nós roubamos o Senhor? Aí ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. É nisso que vocês me roubam, vocês são ladrões. Ladrões, e Deus considera isso. Sabe o que ele diz? Com maldição sois amaldiçoados, vós todos que me roubais a mim. A pessoa podia dizer: ah, senhor, mas eu não estou dando dinheiro para o senhor não precisa de dinheiro, né? Falar: mas o meu servo come, o meu servo bebe, o meu servo tem que ter roupa para vestir no seu corpo e ninguém dá nada para ele tem que comprar. E é claro que quem tem a obrigação de dar tudo isso é aqueles a quem ele semeou a boa semente espiritual. É isso que São Paulo está dizendo: se nós vos semeamos a semente espiritual, é bom que é demais que nós colhamos a vossa semente natural, não é? Mas então, vocês não sabem, ele diz, que os que ficam o tempo todo junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas São Paulo disse, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Então vejamos só, o crente deve ser a pessoa mais sábia que existe no mundo, porque se ele tem o batismo com o Espírito Santo, como todos dizem que tem, não é? O Espírito Santo, não existe nenhum ser no mundo mais sábio do que o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem sabedoria para discernir o bem e o mal, para discernir o que é correto e o que não é correto. Então, como ele disse aqui, São Paulo, eu estou escrevendo isto aqui na primeira carta, não é, que ele falou aos Coríntios, eu estou escrevendo isto aqui não porque eu esteja pleiteando todas estas coisas. Eu não estou pedindo para fazer isso comigo. Eu apenas estou ensinando para vocês o que é correto, o que é verdadeiro, o que é dever de vocês. Mas eu não estou pedindo para fazer isso para mim, não, né? Então, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então, numa outra escritura, aqui mesmo aos Coríntios, São Paulo diz: outras igrejas eu despojei, né, recebendo delas salário, não é? Para não ser pesado para vocês, porque a outra igreja não era mesquinha, não é? Eram pessoas honestas com Deus,
cumpridora da palavra de Deus. Então ele disse: eu recebi salário das outras igrejas para não ser pesado para vocês, porque eu sabia, isso é de mim. Vocês me perdoem, né? Me tolerem, por favor. Porque eu sabia, né? Entre aspas, então, eu sabia que vocês eram murmuradores, que vocês eram mesquinhos, de mão fechada, não gostavam de contribuir com a obra de Deus, não pagavam o dízimo e vocês iriam blasfemar. Foi por isso que eu não recebi de vocês. Verso 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Isto é, Deus colocou essa obrigação em mim. Então, se eu estou fazendo só o que eu sou obrigado a fazer, então eu não tenho que me gloriar em nada. Deus mandou, estou fazendo o que Ele mandou e eu não tenho que cantar glória e tudo mais, né? Ai de mim se não anunciar o evangelho, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Bom, eu vou parar aqui por causa do tempo, não é, que vai se esgotando rapidamente. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ler a mensagem, o nosso tempo se esgota rapidamente, não é? É verdade. Mas é o seguinte, nós vamos ouvir uma canção ainda, não é? Vamos ouvir uma bela canção para o nosso enlevo espiritual. E essa canção é cantada pelo cantor Caleb. E o nome do hino, o nome da canção é Chama Jesus Cristo. Então nós vamos ouvir esse hino bonito agora, Chama Jesus Cristo, cantado pelo cantor Caleb, e depois disso nós voltaremos então para lermos um pouco da mensagem Obra é Fé Expressada. Ouçamos então e meditemos. Se ninguém te entende quando choras, tuas dores, vagas horas de agruras e aflições. Se ninguém te ouve quando gritas em tuas horas mais aflitas, procurando soluções. Se sofres a dor de um desgosto e estampas em teu rosto a imagem da desilusão, se te sentes só na caminhada, pois ao longo da estrada não achastes um irmão, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão te enxugando as lágrimas teimosas que em teu rosto ainda rolam, renovando o coração. E caminharás à luz dos olhos seus, e em novo canto louvarás a Deus. Se são tão ingratos teus momentos e navega o pensamento as águas sob um vendaval,
Se achas que já não há saída e na história de tua vida já vês um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão, renovando as tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando as soluções, e caminharás à luz dos olhos seus. Jesus contigo vai até chegar aos céus. Teus momentos e navega o pensamento, as águas sob o vendaval. Se achas que já não há saída e na história de tua vida já vês um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão, renovando as tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando as soluções, e caminharás à luz dos olhos seus. Jesus contigo vai até chegar aos céus, e caminharás à luz dos olhos seus. Jesus contigo vai até chegar aos céus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite esses cânticos como louvor ao seu bendito nome, não é? E nós estamos aqui com a mensagem aberta no parágrafo 73, né? Vocês se lembram que o irmão Brano estava falando sobre aquele irmão que tinha problema nos olhos e depois deu aquele furacão ali e o Senhor falou e o irmão foi curado. Vocês se lembram de tudo isso, né? Então vamos aqui para o parágrafo 73. Ele disse: como o vamos fazer agora? Assim sendo, antes também tem mais um detalhe que o profeta havia dito, que os irmãos haviam levantado uma oferta para ele. E ele disse: vocês não deviam ter feito isso, porque o irmão Brana poderia ser um homem milionário se ele quisesse. Ele foi o homem, o missionário que mais passou dinheiro na mão, mas ele nunca se tornou um homem rico. Ele nunca fez fortuna com esse dinheiro que o povo deu para ele, nas mãos dele, e quando ele recebia, ele mandava para as missões exteriores, não é? Então, mas ele está contando aqui que uma certa vez os irmãos fizeram uma coleta e deram para ele, porque ele estava morando numa casinha muito ruim e os meninos dormiam lá num quarto e entrava muito frio no quarto e a irmã precisava colocar coberta na porta
para não entrar tanto frio, para não adoecer os meninos, não é? Então é isso que ele está dizendo aqui agora. Assim sendo, então, né, comprei a moradia e ali está, assim para a glória e honra de Deus. Nós a retivemos por alguns anos como um presente da igreja para o povo. E logo pensei, isso não soa bem. Eu não trouxe nada a este mundo e certamente não levarei nada. Assim tomei e o loteei e o escriturei para o tabernáculo, para que, quando eu houver terminado, algum outro servo de Deus o use então, se é que há um amanhã. Vê? Assim, muito obrigado, amigos. Deus lhes abençoe por isso. Então, o que ele fez com a casa que ele comprou com o dinheiro que os irmãos deram, não é? Ele passou uma escritura em nome do tabernáculo e quando ele partisse, então viria um servo de Deus e moraria ali. É o que ele está dizendo aqui, não é? Porque eu não trouxe nada para este mundo quando vim e não levarei nada quando for. É o que ele disse. Agora, em São Tiago, no livro de São Tiago, no 2º capítulo, queremos ler, começando no versículo 21. E agora eu só como um pouquinho de ensinamento e logo começaremos a orar pelos enfermos tão rápido quanto possamos e a passar tanta gente como pudermos através desta fila de oração. E recordemos que, além do mais, eu não quero esquecer a irmã Anne Jan e ao irmão Don. E eles, penso que eles estão ali em algum lugar em Tailândia. Não estão ali? Para onde? Bangkok. E os campos mais, os campos missionários. Há muitas coisas que vocês pensam durante o dia que quer mencionar ante o povo. Logo, quando você vem aqui, você não as recorda. Você está lendo nessa lição e agora aqui no 2º capítulo de São Tiago, vamos começar com o versículo 21 do 2º capítulo de São Tiago. E vamos ler uma porção dele, o versículo 21 do 2º capítulo. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, o filho de Abraão, Isaque, foi oferecido pelo próprio pai, como todos os leitores da Bíblia sabem, não é? Foi oferecido a Deus pelo próprio pai. Abraão ia tirar a vida de seu filho a pedido de Deus. Não esqueçamos isto. Vês que a fé cooperou com suas obras. Porque se ele não tivesse fé, jamais ele teria feito isso. Aliás, jamais ele faria, né? Que não chegou a fazer porque Deus não permitiu. Deus só queria prová-lo. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Aleluia! Gostaria você de ser chamado amigo de Deus? Ah, meu Pai, não é? Que coisa tremenda seria essa se o Senhor Deus viesse e dissesse: este aqui, esse homem, José, é meu amigo. Esse homem, Antônio, essa mulher, Maria, Antônia, Joana, ela é minha amiga. Como seria maravilhoso, não é? Abraão foi chamado o amigo de Deus, porque a sua fé lhe fez obedecer a Deus a ponto de tirar a vida de seu único filho. Mas quem sabe na manhã, no próximo culto, no próximo programa, nós ainda voltemos a meditar um pouquinho. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta oportunidade, ó Pai. Como é maravilhoso nós lermos a Tua palavra. Como é maravilhoso nós lermos a mensagem do Senhor, pregada pelo Teu profeta, que não é nada mais, nada menos do que a Tua palavra também é esclarecida para nós. Pai bendito, nesta hora eu entrego meus irmãos nas Tuas mãos. Peço misericórdia, peço a bênção, a graça, a saúde em favor de todos, a libertação, que os lares sejam libertos de espíritos malignos que ficam ali naquela casa, que saiam em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada crente que esteja necessitando da sua saúde receba a sua bênção, a sua saúde, e esse demônio de doença sai e vai-te embora em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito na palavra de Deus que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele nos permitir, nós estaremos de volta com vocês em nossa próxima programação. Fiquem na graça e na paz, e que Deus abençoe a todos. Amém e amém.